Saudações, gente bonita, Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 7 horas e 12 minutos da manhã, 17 graus e um dia bonito. O que não é tão bonito é o capitalismo. Deixa eu mostrar isso aqui rapidinho para vocês, só para a gente poder começar esse vídeo, estando as nossas afirmações bem corroboradas. Ontem nós falamos sobre o quanto a situação econômica e social degringolou nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Europa. Quantidade de sem-tetos, quantidade de adictos, o nível geral dos salários, percentual de pessoas abaixo da linha da miséria, tudo isso aumentou enormemente, enquanto os governantes ocidentais estão preocupados com Rússia, com China, com Irã, com República Popular Democrática da Coreia e com salvar o couro dos israelenses, não da própria população. Sinceramente, é até difícil a gente conseguir explicar por que essa obstinação com os países que eles elegeram inimigos. A Rússia não é, de forma alguma, uma ameaça para o Ocidente. A Rússia foi tornada uma ameaça, certo? Ela estava lá quieta, estava em paz. Ah, mas a invasão da Ucrânia. Gente, a Ucrânia vinha perseguindo e eliminando cidadãos russos fazia 8 anos, desde o golpe patrocinado inclusive pelo Ocidente do Euromaidan, que foi o não vai ter Copa deles, o movimento passe livre deles, certo? Aliás, vamos só dar mais um breakzinho e deixa eu mostrar como é que funciona esse esquema de ONGs que nós ontem comentamos. Como é que funciona na prática. A Tabata, ela é cria de uma coisa chamada Renova BR. Renova BR é um think tank criado por um cara chamado Eduardo Mufarrege, inclusive que tem investimentos do Luciano Huck. O Eduardo Mufarrege é um empresário da área da educação privada. O Renova BR é uma espécie de escola que se passa como ONG, mas na verdade é um think tank que pega pessoas, principalmente pessoas desprivilegiadas, como foi a Tabata, para formar uma espécie de partido paralelo, utilizar partidos de aluguéis para colocar essas pessoas dentro das câmaras e dentro das assembleias para defender os interesses deles. E isso não sou eu que estou falando. O próprio Eduardo Mufarrege, que é o dono do Renova BR, disse que criou a escola para colocar pessoas lá, ou seja, na Câmara, que entendam dos nossos, ou seja, da burguesia, interesses. Ele falou isso abertamente. Então, esse tipo de história de Cinderela da Tabata Amaral oculta o fato de que ela foi selecionada para ser essa Cinderela que veio do nada, entre aspas, e que chegou até Harvard. Ela só tinha um sonho e um investimento de bilionários, né, e da alta burguesia. Ela utilizou de partidos de aluguel, como por exemplo o PDT, que foi o primeiro partido dela, que é um partido de aluguel, que não tem ideologia própria, né? Entrou no PDT e começou a defender os interesses da burguesia dentro de um partido de aluguel, que é o PDT. Depois saiu do PDT e foi pro PSB, agora ela tá? Que é o partido do Alckmin, que também é um partido de aluguel. E ela continuou utilizando isso como uma forma de defender os interesses de quem a criou, mas como atuando como... Né? Então, acho que não fica dúvida. Ontem nós falamos muito sobre essa questão de ONGs. Coincidentemente, hoje tivemos acesso a esse vídeo do Ian Neves, colocando o dedo na ferida e dando nome aos bois, deixando a coisa muito clara. Mas é o que nós comentamos ontem. Essas ONGs, elas não surgem tipo do nada, de repente elas brotam, não. Elas servem a determinados interesses.
E não são os interesses, evidentemente, da classe trabalhadora. Certo? Aliás, essas ONGs patrocinam identitários exatamente para nunca levar a possível e justa revolta da população na direção de uma solução. Certo? A coisa tá ruim? Tá. Vai piorar? Vai. Qual que é a solução? Brigue por uma coisa que não vai solucionar nada. As identidades. Pronome neutro. Leis que transformam ex-namorados em pais afetivos que têm que pagar a pensão. Faça essas coisas. Faça essas coisas. Você camufla a luta de classes. Você espalha a cisânia, a divisão interna, todos contra todos. E você encobre o problema. Encobre o problema disfarçando o indizível de direito. Sabe a eutanásia? Então, a eutanásia, ela economiza muito dinheiro ao Estado. E como economiza muito dinheiro ao Estado. O Canadá é governado por um imbecil chamado Justin Trudeau. Bonitinho, fofo, né? Ele vive aparecendo na mídia como uma fada sensata do hemisfério norte. Fada sensata do hemisfério norte. Nós vimos a solução que os canadenses dão para o problema da pobreza. Se mate. E é isso. Ontem alguém comentou num vídeo meu a respeito das estatísticas de Cuba que eu falei, né? Quando eu disse que a renda per capita de Cuba, se você precificasse os serviços sociais, era mais alta do que a de qualquer país da América Latina. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que isso é verdade. Viram? Cuba é vendida como uma nação pobre, miserável, atrasada. Teve até um comentarista da Globo News que falou que, tirando saúde, educação e segurança pública, Cuba não tinha nada para oferecer aos cidadãos de lá. Afinal de contas, né, é muito pouca coisa. Quem precisa de saúde, educação e paz, né? Precisa de iPhone e 20 opções diferentes de sabonete, de marca de sabonete. É isso que o mundo precisa, na visão desses idiotas. Fato, gente, é que o capitalismo está apodrecendo. Ele já vem apodrecendo há muito tempo, né? Mas agora não está dando para disfarçar o mau cheiro. Não está dando. Agora o mau cheiro é indisfarçável. Certo? Não dá mais. As pessoas falam, nem tá fedendo. E vejam só, a gente percebe isso na mudança da narrativa. Discurso. Lá pelos anos 70, 80, 90 até, já tinha uma série de filmes e desenhos animados do tipo bem contra mal. E o bem eram eles. Certo? O mal era o sei lá que vermelho, uma alusão clara a algum russo, né? Algum terrorista, alusão clara a algum muçulmano. E eles eram o bem. Aí depois a coisa começou, quando acabou o mal, né? Eles acharam que o socialista tinha acabado.
que olharam para a União Soviética e esqueceram de ver a China. Ah, mas a China é capitalista. Diz, olha, se eles acham que a China é capitalista, ok. Deixem o país deles, o Brasil, vamos pôr, né? Esses imbecis, a China é capitalista, ok. Então deixa o Brasil na mão do Partido Comunista. Deixa os bens de produção todos na mão do partido. Impeça o acesso de crentes e religiosos ao Estado. Torne o Exército, a Marinha Aeronáutica, como parte do partido, não do governo. Estatiza tudo, toda a infraestrutura. Manda o Estado controlar tudo. Então, já que a China supostamente é capitalista, vamos aplicar aqui políticas chinesas, que tal? Faça essa proposta para qualquer imbecil que diga que a China é capitalista. Faça essa proposta. Tire na nuca dos corruptos. Sem democracia burguesa, modelo eleitoral chinês. Faça essa proposta. Garanto para você que quem disse essa bobagem vai ficar murchinho e vai reconhecer que a China é socialista. Certo? Mas a questão aqui é que, como eu estava dizendo, depois do fim da Guerra Fria, eles não tinham mais a necessidade do mal. E aí, o bem contra o mal foi substituído pela figura individualista. Lembra que eu sempre digo que os wokes, os identitários, são profundamente individualistas. Eles não falam de povo, eles usam linguagem de necrotério, corpo. Então aí grupos coletivos que lutavam pelo bem, tipo Liga da Justiça e tal, foram substituídos pela figura dos heróis. Certo? Os heróis é um indivíduo, claro, tem que ser um indivíduo, acima do bem e do mal, porque o que o herói faz nunca é julgado pela justiça. Nunca é julgado pela justiça. No filme, nos desenhos dos heróis, quase nunca tem polícia, ou exército, marinha, aeronáutica, ou igreja, ou instituições sociais. No máximo você tem um prefeito confuso, um governante corrupto, alguém fraco, que precisa do herói, o indivíduo, que vai salvar todos, porque somente um indivíduo forte, acima do bem e do mal, acima do justo processo legal, somente ele tem condição de salvar a sociedade. A mensagem fica clara. No início ele era até bom. O Batman lá do começo era um cara bom. Mas depois ele foi se tornando sombrio. Certo? Os heróis foram se tornando sombrios. Porque a sociedade foi se tornando sombria. Ninguém mais acreditava na existência de pessoas boas. A coisa foi evoluindo, ideologicamente falando. E depois eles arrumaram outro nicho. Como a realidade estava se tornando intragável. Nos filmes, nunca, como eu disse ontem, nunca é Nova York, nunca é Los Angeles, nunca é São Francisco, nunca é Houston, nunca é Dallas. É Gotham City, uma cidade que não existe. São cidades que não existem, para não ter que mostrar a realidade brutal das cidades que existem, né? Você inventa cidades. Inventa até países, para não falar de África, fala de Wakanda. Um país. A África tem 53 países. De todo tipo. Habitados principalmente por brancos. Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito. Habitado por povos nilóticos. Sudão do Sul. Habitado por semitas negros, Etiópia,
Eritreia, habitados por Níger-Congo, antigos bantos, né? Quase a totalidade da África subsaariana. Tem os habitados por nilo-saarianos, principalmente, Tchad, Mali. Tem muitos países, todo tipo de cultura diferente. Cultura de savana, cultura de floresta, cultura de deserto, vários tipos de religião. Mas eles preferem inventar um país que corresponda às expectativas do gado identitário. Wakanda. Mágico. Não é mais o negro americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Não, é o preto genérico. É o preto orgulho. E de preferência a prete. De prete. Tem que ter os pretos, as pretas e pretes. É bem genérico. Nada a ver com cultura africana. De preferência, nada a ver com cultura africana. Ok. Mas nessa de fantasia começaram a surgir os dragões, os elfos, as fadas. Lembra aquele negócio da música dos anos tantos, zoando a Xuxa? Eu vim do Indies, eu vim de gnomos. Então, é isso. Pega a mitologia europeia, de preferência nórdica, dragões, princesas, é sempre a monarquia. Sempre a fauna que não existe. O Sigmarillion, ou o adolescente babaca em inglês, que é um bruxo. Ou eu acho massa, gente, eu amo. Uma história realmente aí é chocante, inovadora. Um idoso de mais de 100 anos se apaixona por um adolescente de 16. Você já deve ter visto esse filme. Um idoso de mais de 100 anos se apaixona por um adolescente. Só que o idoso é morto. Ele não é vivo. Ele é um cadáver. Então temos um cadáver idoso de mais de 100 anos apaixonado por um adolescente. Então nessa mistura de pedofilia com necrofilia e zoofilia, fizeram um filmaço, cara, que é Crepúsculo. Não sei se vocês assistiram. Toda sorte de perversões está lá. E apresentado de maneira muito fofa. O que resta pro Ocidente é isso, cara. É isso que resta pro Ocidente. Crepúsculo. Nietzsche escreveu um livro, né? O Crepúsculo dos Ídolos. E o crepúsculo é o momento que antecede a escuridão. E a escuridão é necessária para que o amanhecer venha. E eu acredito que ele está chegando. Até mais.